Quem foi melhor, cara? Fabuloso ou França? Eu confesso que o Fabuloso era mais matador. Mas eu Mas considerava matador em que sentido? É, Nos dentro. dois. Mas o Mas aí, França, entra uma discussão no São Paulo e fora de São Paulo também, né, no São Júlio? Paulo e fora do São Paulo, eu considero o França mais jogador. Assim, eu também. Eu vou te falar que eu também. O Luiz Fabiano tem uma identificação e eu acredito que ele pode considerar-se um ídolo do São Paulo por muito mais pela identificação do que pelos títulos que ele teve, porque acho que foi uma Sul-Americana e lá atrás, na primeira passagem, um Paulista, Rio-São Paulo, alguma coisa do tipo, né? Então, muito mais pela identificação, por se doar em campo, a briga com o River Plate lá em 2004, essas questões todas aí que fazem o torcedor se identificar com algum jogador. Mas o França, tecnicamente, cara, era muito acima, né? Assim, o Luiz Fabiano falou nessa entrevista aí que foi melhor que o França, mas é mentira, não tem como. O França jogava muita bola, cara. É que o França, ele teve no São Paulo, se destacou no São Paulo, acho que no Brasil, inclusive, não sei se ele jogou em outro lugar, acho que não são, assim, de grande 15 de Piracicaba e São Paulo. Os outros times foi lá, então, Bayer Leverkusen, Kashima Reysol e Yokohama FC. E quem então fala que o aqui no França não Brasil teve carreira lá fora, o França é ídolo no Bayer Leverkusen. Jogou muito lá na Alemanha. ídolo, jogou muito. Então, a questão, na verdade, sim, então aqui no Brasil, no Clube Grande, ele jogou no São Paulo. Então, ele teve um destaque grande no São Paulo, foi para fora, para o Bayer Leverkusen. O problema, entre aspas, modo de dizer, é que depois do Bayer Leverkusen, ele ficou acho que uns 10 anos no Japão. Ele mora até lá, hoje até lá. Até hoje ele mora lá no Japão. Então, assim, desculpa aí. Então, o problema é que o França, ele ficou fora do foco da mídia ali, né? Então, o Luiz Fabiano, enquanto fez o caminho de sair do Sevilha, onde foi muito campeão, foi vitorioso, teve uma passagem muito legal, e volta para o São Paulo e fica na mídia e ali se destacando, Copa do Mundo e tudo mais, o França meio que se escondeu. Se o França tivesse voltado para o Brasil, teria jogado tranquilamente em qualquer lugar que ele quisesse, cara, porque tecnicamente era absurdo. O França, assim, jogava com uma facilidade que eu vou te falar, cara, é impressionante. É assim, e que o São Paulo, na época que o França jogou, tinha um ataque que ele pegou Dodô, pegou França, Dodô, pegou o Denilson, Aristizábal jogou no São Paulo também nessa época. Então, era um ataque muito rápido, muito dinâmico, cara, que o França guardava. Não tinha esse chute cansado que eu vi no jogo de domingo do São Paulo. Pelo amor de Deus, sabe? Não tinha dó, não. Mas, assim, em termos de carreira, acho que o Luiz Fabiano teve uma carreira mais vitoriosa, uma carreira mais grandiosa, mas falando de nível técnico, vamos falar de nível técnico? Falando de nível técnico, o França foi muito mais jogador que o Luiz Fabiano. E aí tem. Muito mais matador, né? E não, ele era mais matador, mais rápido e mais habilidoso. É que o França tem dois pontos. O França, ele escolheu o Japão. Não é que o França não jogou na Europa, ele escolheu. Igual o Mineiro escolheu morar na Alemanha. E o França, o Luiz Fabiano foi titular em 2010. O França 2010 eu acho que ele nem jogava mais. O França foi contemporâneo. Jogava lá no Japão ainda. Mas ele já estava em fim de carreira. Já. Em final de carreira, entendeu? Total final de carreira. O França no auge dele, igual era o auge do Luiz Fabiano em 2010, o França era contemporâneo do Ronaldo Fenômeno, Adriano, era outro patamar. O França, ele entra naquela questão da geração ali de 98 a 2002, não vou nem colocar 2006. 2002. De vários atacantes que tiveram na seleção, mas que não tinha lugar, porque era Ronaldo. Não tinha como competir, né, meu? Não tinha como competir. Então, se você pegar o tanto de atacante bom para um caramba que ficou fora da Copa de 98 e 2002, irmão, porra, entendeu? E o França, tanto que o França, se pegar ele, deve ter várias convocações. E digo mais, eu não vou me recordar o certo, mas o Alex tem sim. Sabe por quê? Não, o Alex tem 8 convocações e um gol pela seleção. 8 jogos e um gol. Na verdade, ele teve mais convocações, mas não jogou. Tem uma história
Não, mas tem uma história que acho que foi o Vampeta que falou, que teve um jogo da seleção que o Edilson entrou no jogo e falou pro França assim, não, vamos fazer uma tabelinha aqui, que era eliminatórias ou algum amistoso pré-Copa de 2002. E, tipo assim, o Edilson falou pro França, vamos fazer uma tabelinha aqui, que daí nós dois vamos pra Copa. Chegou na hora do jogo, o Edilson fominha, não tocava pro França, o França só serviu no Edilson, o Edilson guardou caixa, o Edilson foi pra Copa, o França não foi, para resumir a conversa. Então, assim, o França tava... né, velho? Entendeu? Mas, assim, o França não jogaria no lugar do Luizão e do Edilson? Tranquilamente. Não, né? Luizão não. Luizão é muito acima, tá louco. Não, aí você já tá entrando em outro nível de discussão que nem cabe os dois na mesma frase. Acho que o Luizão é muito França e Luiz Fabiano, ok, dá pra comparar. Martins passou disso daí, não tem condição. Muito acima. Cara, o França era embaçado, hein? O Daniel, o França era treta. O Luizão também não era... O Luizão, a característica dele é diferente até da do Luiz Fabiano. O Luizão era o 9-9. Ele não era jogador de velocidade. Não, o Luizão era matador, filho. Ele era 9-9. O França não era 9-9. Ele ia pelas pontas, tudo, igual o Luiz Fabiano. Ele tinha correria. O Luizão não tinha correria. Não, mas filho, bola caiu no pé dele, era caixa. Então era uma característica diferente, mas o França era embaçado, meu. Não, eu nessa comparação de França e Luiz Fabiano, o França foi muito acima, assim. Isso pelo que eu vi jogando os tricas na Europa, o que o Luiz Fabiano fez no Sevilha, nos outros times lá, e não acompanhei. O Luiz Fabiano fez mais do mesmo, né? Deu um soco no Kanté lá e... Ligou com o colega argentino. Não, mas ele ganhou bastante título lá pelo Sevilha, ganhou a Europa League, ele ganhou várias Europa League. Então, assim, ele ganhou em outra. Ele é Copa do Rei, ídolo, né? Aí e tal. Ele é tratado como ídolo lá no Sevilha. Beleza, mas pô, peraí, a gente tá falando do Sevilha. A gente não tá falando que ele é ídolo do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, é o Sevilha. Não, mas esse Sevilha lá na Europa, assim, aquela Série B lá, a Sul-Americana deles lá, na competição europeia lá, o Sevilha é um dos maiores campeões que tem, né? Tá, beleza, mas a gente ia lembrar aqui e falar, não, ele era um grande jogador, era ídolo no Atlético Paranaense. Entendeu? Não, mas assim, essa comparação França-Luiz Fabiano é mais ou menos quando a gente pega essa geração de Enzo aí, que fala assim, quem jogou mais, o Cristiano Ronaldo ou o Ronaldo Fenômeno? Não tem comparação, irmão. Ronaldo Fenômeno, assim, se não... É o único jogador no futebol que entra aquela questão do se. Se ele não tivesse machucado o joelho dele, ele seria, cara, seguramente dizer Pelé e ele. Ponto. O cara ia ser ia ser e aí, o supra-sumo ou concurso de futebol, não tem discussão. E até hoje é. É uma unanimidade entre todos os jogadores e que só os Enzos questionam. Exatamente, porque os caras não viram, assim, não dá pra culpar os Enzo, entendeu? Mas, cara, não tem como, o Ronaldo ia ser o maior. Então, quando você fala assim, jogou bola, o Ronaldo Fenômeno jogou bola, é o cara que destruiu todo mundo. Com velho, novo, com joelho bom, com joelho ruim, gordo, magro. Ele arrebentou, e se tivesse sido pegando mulher, pegando traveco. Do início da carreira ali, né? Se tivesse sido o Ronaldo até 98, não tivesse tido a lesão e tivesse sido saudável durante a sua carreira, o cara ia ser... E não tivesse feito as bagaceiras que ele fez, o Ronaldo era vida louca, fi. Então, mas eu não vou nem falar das bagaceiras, porque fazendo as bagaceiras ele fez o que fez, entendeu? Eu acho que o problema maior dele foi as lesões mesmo, que não foi só aquela de 98, né, que foi do machucou na Inter, né? Isso. Não foi só de 98, ele teve depois algumas outras lesões um pouquinho mais sérias, e teve questão de recuperação também, né, meu? O cara, as lesões que o cara teve, qualquer um desanimaria e desistiria do futebol, cara. Então, e ele sofreu muito porque naquela época o nível de recuperação, o nível médico de medicina esportiva não estava tão avançado. Então, acho que ele foi até um marco nessa questão de evolução da medicina esportiva. E outra, né, cara? Com quem ele disputava, você pega os zagueiros de antigamente, você não encontra um hoje no nível do que tinha há 20 anos atrás. Tem. Se hoje ele faz esses caras de gato e sapato. Os atacantes, ele não tem tantas bolas de ouro. Mas, mano, os atacantes que tinha na época, velho, era pau a pau ali a briga, filho. Não tinha conversa. Hoje não, hoje tem um ou dois só e olha lá. Mas na época dele, mano, você é louco.